Você já sabia que teve uma aula de teologia que foi dada no inferno? Isso mesmo, o pastor Nicodemos comenta de uma aula no inferno que foi dada a certo homem rico. Essa aula foi sobre o valor da Bíblia. E, na verdade, ela aparece numa parábola de Jesus em Lucas 16, em que o rico é retratado como alguém que está no inferno e clama a pai Abraão, pelo menos mande Lázaro, que é um pobre miserável que morreu e foi para o céu. Mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem nesse lugar de tormento. O rico estava lá agonizando no inferno, não queria que seus irmãos fossem para lá e teve a ideia de que um morto ressuscitando alertasse seus irmãos para que eles tomassem juízo. Sabe qual foi a resposta de Abraão? Abraão disse assim: Moisés e os profetas já os avisaram. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos fosse enviado a eles, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Abraão está ensinando nessa aula no inferno ao rico sobre a suficiência das Escrituras. Tem coisas que só a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, faz por mim e por você, e nem mesmo a ressurreição de um morto é capaz de fazer. Se uma pessoa tem fé por causa de um sinal miraculoso, nada garante que essa fé vai continuar quando faltarem sinais. Mas se uma pessoa tem fé por causa da palavra, ela continuará tendo fé, havendo sinais ou não, pois a palavra jamais passará. É muito bom ter você acompanhando esse vídeo dessa mensagem. É mais um da nossa série de estudos em Colossenses. E nós chegamos hoje em Colossenses no capítulo 4, versículo 16, que diz assim: depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Eu leio esse versículo e sublinho a frase leiam a carta. Este versículo 16 do capítulo 4 está na conclusão da epístola de Paulo e aqui você percebeu que ele recomenda a leitura da carta aos Colossenses para a igreja de Laodiceia e diz que a carta à igreja de Laodiceia deveria ser lida em Colossenses, um intercâmbio ou troca de epístolas. Saiba que eram cidades próximas, Colossos, Laodiceia, também Hierápolis, ocupando o mesmo vale chamado Vale do Rio Lico. A carta aos Colossenses está aqui na Bíblia, diante de nós. E você deve se perguntar: e essa carta aos Laodicenses, pastor? Eu já procurei, não achei. Carta aos Laodicenses. Por que Paulo fala sobre ela? Mas ela não está em nossa Bíblia. Existem 2 respostas possíveis. Primeiro, a resposta mais simples. É uma carta que se perdeu. Por não se tratar de uma carta considerada inspirada por Deus, uma carta que não foi colocada no cânon, não foi guardada e não há problema nenhum o fato dela ter sido perdida. Afinal de contas, nós não temos em mão pelo simples fato dela não ser inspirada por Deus. Aliás, há milhares de outros escritos da época do Novo Testamento que não estão na Bíblia Sagrada. Isso é uma coisa muito natural e normal de se pensar, imaginar, isso é um fato. Mas a outra possibilidade não é que essa carta se perdeu. É que a carta de Laodiceia é uma outra carta inspirada por Deus, escrita por Paulo, que em geral é identificada como Epístola aos Efésios. Os textos em grego da carta que nós conhecemos como Carta aos Efésios, os manuscritos mais antigos, não contêm as palavras em Éfeso. Se isso for verdade, se não há a expressão em Éfeso na carta original, pode-se ficar sugerido que se tratava de uma carta circular destinada a várias igrejas na região, e inclusive é essa carta a Laodiceia que Paulo se refere. O fato é que permanece o mistério, que carta é essa aos Laodicenses, mas não restam dúvida, e esse é o meu ponto para nós hoje, do que Paulo está dizendo. Leiam a carta, leiam a carta, leiam a carta. O que significa essa orientação para nós? O que podemos aprender? Que lições devemos tirar? Primeira lição, para a minha vida, para a sua vida, é a lição da autoridade das Escrituras.
Veja, a carta aos Colossenses era uma carta circular. Ela foi escrita para ser lida e ouvida pelo maior número de cristãos numa região. No caso de Colossos, a região da Ásia, cuja capital era Éfeso. O livro de Apocalipse é um livro de circulação. A carta aos Gálatas é dirigida à região toda da Galácia. 1 Pedro escreve sua carta também a toda uma região. Colossos deveria circular pela região da Ásia e principalmente no vale do rio Lico, onde estavam Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Essas cartas apostólicas de Paulo, João, Pedro, inclusive Colossenses, entenda isso, eram uma espécie de substituto equivalente para a presença pessoal dos apóstolos. Paulo escrevia uma epístola que era lida diante da igreja, como percebemos, e lida como uma mensagem de autoridade do apóstolo oficial do Senhor Jesus Cristo. Então deveria ser aceita como palavra inquestionável do Senhor. Desde o início da história da igreja, a palavra escrita veio substituindo a presença pessoal dos apóstolos. E esses apóstolos, por sua vez, eram representantes oficiais do Cristo. Então, era como se o próprio Cristo estivesse falando à igreja enquanto a carta aos Colossenses fosse lida. E à medida que essas cartas, inspiradas por Deus, foram sendo escritas, elas foram sendo vistas e consideradas como sagradas e serviam de base para a instrução doutrinária do povo, para a vida prática do povo de Deus. E isso foi acontecendo até que finalmente o Novo Testamento ficou completo em Apocalipse e o Novo Testamento passou a ser, junto com o Antigo Testamento, a única regra de fé e prática da igreja cristã, a Bíblia Sagrada, os livros do Antigo e do Novo Testamento. De modo que nós temos a afirmação de Pedro como muito clara e que nós devemos abraçar. 2 Pedro 1 diz, acima de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Em que é que você crê? Como é que você se comporta? Como que você fala, como você age, como você decide, como você vive? E mais importante do que em que você crê e como você age, que peso a Bíblia tem nisso tudo? Que autoridade a Bíblia tem nos seus pensamentos, nas suas convicções e nas suas ações? Como é que nós mostramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Mestre? Nos colocando debaixo da autoridade da Bíblia. Entenda uma coisa, se você é crente em Jesus Cristo, verdadeiro seguidor de Cristo, você não encara este livro como o mundo encara. Você encara de forma diferente. Você encara como o próprio Jesus falando com você, dialogando com você, interagindo com você, advertindo, instruindo, orientando e guiando. A primeira lição dessa colocação de Paulo, leiam a carta, é da autoridade das Escrituras. A segunda lição é sobre a suficiência das Escrituras. Veja, assim como Jesus Cristo é suficiente para a nossa salvação, nós só passamos, da condição de culpados e condenados para a condição de inocentados e absolvidos através de Cristo. Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa salvação, Ele que nos dá perdão dos pecados. Cristo é suficiente para a nossa salvação. Assim também, a Bíblia é suficiente. Ela basta no que diz respeito àquilo que nós devemos crer e viver, no que diz respeito ao que Deus quer falar conosco. Entenda que a Bíblia é Deus falando tudo o que nós precisamos ouvir. A Bíblia, diferente de qualquer outro livro, se ela for lida e lida com o coração quebrantado, a Bíblia é o próprio Deus pessoalmente dialogando conosco. Por isso que é importante, parênteses, que você e eu aprendamos a ler a Bíblia em oração. Deus fala conosco pela Bíblia e nós vamos respondendo através das nossas orações. E sabe no que isso implica? Isso implica no encerramento de todas as outras formas de revelação. Nós não cremos em novas revelações porque a palavra de Deus está completa.
Deus, ele não revela novas verdades da mesma natureza, com a mesma autoridade do que ele já revelou aqui por escrito na Bíblia Sagrada. Muitas religiões afirmam que Deus se revela de outras formas. Por exemplo, o catolicismo apregou a autoridade da tradição da igreja, a tradição oral. O mormonismo criou um livro à parte. As testemunhas de Jeová acreditam em outras revelações. Até o adventismo do sétimo dia escuta outras fontes além da Bíblia. O neopentecostalismo tem dito tanto em nossos dias que Deus se revela, que Deus fala, que Deus manifesta, que há profecia. Todos estão enganados. Nada, absolutamente nada substitui a palavra escrita, porque ela é perfeita e completa. Paulo, é interessante que ele está incentivando a unidade das igrejas, a comunhão entre as igrejas, ao pedir e exigir esse intercâmbio das epístolas dirigidas a elas. Esse deve ser o critério até hoje, para nós entendermos que tipo de igreja é a irmã nossa, que tipo de denominação nós podemos chamar de irmãos. Havia várias congregações numa mesma cidade. Então, em Éfeso deveria haver mais de uma congregação, em Roma, em Antioquia. Mas Paulo se dirigia a uma só igreja, em cada localidade, em cada região, sendo que todos os membros dessas igrejas eram irmãos, formando uma só família cristã, unificados no Cristo e unificados na Escritura revelada. Todos deveriam seguir o mesmo conteúdo doutrinário e prático que os apóstolos escreviam. Por outro lado, quem rejeitasse a Escritura revelada e apenas a Escritura como fonte de autoridade, não deveria ser considerado como membro da fraternidade cristã. O que eu estou falando aqui é sobre o fechamento da revelação. Então, visões, revelações, comunicação de anjos, sinais miraculosos, a tradição oral, profecias e demais meios de comunicação da parte de Deus foram adequados para o período de formação da igreja em que a revelação escrita ainda não estava completa. Essas coisas todas aconteciam. Mas, uma vez estando pronta a Bíblia, não devemos mais buscar aquilo que é ultrapassado e obsoleto. Veja, se eu me acidento, o meu joelho fica machucado. Eu não consigo andar, eu preciso de muletas. Então eu arrumo um par de muletas e elas são necessárias para a minha reabilitação inicial do meu joelho lesionado. Mas aí eu faço uma cirurgia no joelho, reconstruo lá o ligamento, faço exercícios e tal, e começo a me recuperar. Que sentido vai fazer eu continuar usando muletas? Nenhum. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sonhos, visões, sinais, profecias foram como que muletas. Foram necessárias num dado momento. Mas agora nós não andamos mais de muletas porque temos a Bíblia, a plena e completa revelação divina. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Preste atenção em duas considerações aqui. Primeiro, rejeite e denuncie crenças e práticas baseadas em informações que não estão na Bíblia. Tem muita gente hoje pregando, dizendo e anunciando coisas que não estão na Bíblia. Ao invés disso, eu digo a você, creia e haja de acordo com aquilo que está escrito na infalível palavra de Deus. Você crê que existe um só Deus, certo? E que por isso só Ele deve ser tratado como Deus, certo? Então, esse mesmo raciocínio vale para a Bíblia. Ela deve ser tratada em pé de igualdade com Deus. Isso é, se existe um só Deus e só Ele eu sou devoto, existe uma única comunicação desse Deus. E essa comunicação que eu recebo com reverência e exclusividade é a Bíblia Sagrada. Mas a segunda consideração é: evite buscar revelações fora da Bíblia. Ao contrário,
Busque na Bíblia sabedoria para você tomar a melhor decisão em momentos de obscuridade e indecisão. Deixa eu dar um exemplo para você. Caso ou não caso, ao invés de ficar orando, Deus me mostra, estude a Bíblia. Veja o que a Bíblia diz a respeito e Deus vai falar ao seu coração através da Bíblia. Caso-me com o João, com o Paulo ou com o Pedro, com a Maria ou com a Fernanda. Deus não quer te dar um sinal a esse respeito. Ele quer que você abra a Bíblia, busque sabedoria na Bíblia e escolha com quem se casar. Devo me divorciar ou não? Deus, me dá um sinal para saber se eu devo me divorciar ou não. Não espere um sinal de Deus. Não espere uma palavra profética de algum líder religioso. Se tem líderes fazendo isso, eu digo, são charlatães. São pessoas que não estão com seriedade querendo que você faça a vontade de Deus. Eles querem controlar a sua vida. Não espere um sentimento interior, o sentir de Deus, não. A decisão é sua, a escolha é sua e não de Deus. E você tem que fazer essa escolha levando em conta tudo aquilo que Deus ensina na sua palavra. Evite buscar respostas e revelações fora das Escrituras. Leiam a carta, disse Paulo, referindo-se à autoridade das Escrituras, à suficiência das Escrituras, mas em terceiro lugar, nós temos a lição aqui da necessidade de assimilar as Escrituras, ler as Escrituras. Paulo escreveu uma epístola que deveria ser lida diante da igreja, assimilada por cada membro da igreja como autoridade oficial do Senhor Jesus Cristo nas suas vidas. Os crentes de Colossos deveriam ler, estudar, compreender, obedecer o ensino de Paulo, que era o ensino do próprio Cristo para eles. É através das Escrituras que nós conhecemos as verdades espirituais, a pessoa de Deus, o ser humano, a condição do pecado e separação de Deus, quem é o Filho de Deus, Jesus Cristo. É através da Bíblia que conhecemos a obra de Cristo, a fé salvadora, sabemos o que é a igreja, como funciona a vida cristã. O que você saberia a respeito do Evangelho? O que você saberia a respeito de Jesus se a Bíblia não existisse? Você não saberia quase nada, muito pouco. E o que você soubesse provavelmente seria algo bastante distante da realidade. A Bíblia é o meio pelo qual conhecemos as verdades e a Bíblia também é o meio pelo qual nós crescemos na fé. Tornar-se cristão é como um bebê nascendo. Ser um cristão é ser um bebê que nasce e começa um processo de crescimento e amadurecimento de caráter e o padrão de crescimento é o próprio homem perfeito, Cristo Jesus. Tudo que precisa crescer, precisa de alimento para crescer. E o alimento que nos faz crescer é a Bíblia Sagrada. Ela que nos transforma no padrão de Cristo, ela que nos consola, nos orienta em nossas decisões. Por isso, o que investimos na Bíblia, o quanto você investe na Bíblia e como investe na Bíblia é extremamente importante. Há alguns métodos de assimilação da palavra que eu quero colocar aqui como aplicação prática para você hoje. O primeiro método de assimilação da palavra é a da leitura pessoal. Através da leitura pessoal você tem a oportunidade de aprender de forma direta do grande mestre, o Espírito Santo, o próprio Deus. Enoque fazia isso, Enoque andava com Deus. Lendo a Bíblia como Deus falando contigo, você vai poder experimentar o que Moisés experimentou. Êxodo 33:11 diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Você acha isso extraordinário? Acha isso impressionante? Você pode ter essa experiência também. Deus falar com você face a face como um amigo, através da Bíblia. Lendo um pequeno trecho por dia, lendo com atenção aquele trecho, concentrando-se nele, um versículo, 2, 3, e dali você tira algo que Deus fala com você, e você segue um processo muito simples, que é observar esse texto, entender e colocar em prática na sua vida, em oração. Ou você também pode fazer uma leitura panorâmica, uma leitura mais extensa, para obter uma visão geral, de repente ler o Novo Testamento em um ano, ou o Antigo Testamento em um ano, ou a Bíblia toda em um ano, para que você possa ver todas as verdades se encaixando, para que toda a mensagem da Bíblia faz sentido. Através da leitura pessoal,
você experimenta Deus falando com você face a face. E sem isso, você fica espiritualmente ignorante, empobrecido, você perde as ricas lições de Deus que Ele tem para você. A segunda maneira de assimilar a Bíblia é pelo estudo pessoal, que é diferente da leitura pessoal. O que dá profundidade no conhecimento é esse estudo pessoal. A leitura, ela dá uma devoção prática. A leitura, ela dá uma aproximação devocional. O estudo pessoal te dá profundidade. Ou seja, vamos trocar em miúdos, o estudo pessoal significa cavar fundo na palavra de Deus. Você vai analisar com mais calma. Você vai observar com mais calma, você vai fazer comparações dos textos bíblicos, você vai tentar interpretar a Bíblia, colocar em prática, anotando, fazendo notas. Isso significa que, além da Bíblia, o estudo sempre vai ter, junto com você, a Bíblia e também um caderno, uma caneta, ou então um computador, onde você vai poder fazer as suas anotações. Os cristãos hebreus foram censurados, foram criticados, sabe por quê? Porque precisavam estar em condições de ensinar a outros, mas ainda precisavam que alguém ensinasse as verdades elementares da palavra de Deus para eles. A Bíblia diz que eles precisavam de leite ainda, e não podiam comer alimento sólido. Por quê? Porque não estudavam as Escrituras, não cavavam nas Escrituras. Veja o que Provérbios 2 fala sobre cavar fundo na Bíblia. Diz assim, verso 1, meu filho, preste atenção às minhas palavras. Isso significa recepção dócil, aceitar a palavra de Deus. Também diz, guarde os meus mandamentos como um tesouro, ou seja, tenha a intenção de obedecer. No verso 2, Salomão diz, dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento, ou seja, discipline a sua mente para as coisas que estão na palavra de Deus. Verso 3, clame por inteligência e peça entendimento, ou seja, busque aprender com devoção e com dependência de Deus, pedindo, clamando por ajuda para cavar fundo na palavra de Deus. Verso 4, busque-os como a prata, procure-os como a tesouros escondidos. E isso fala a nós sobre perseverança, diligência e muito, muito esforço. O resultado aparece no versículo 5. Então entenderá o que é temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Essa é a segunda maneira pela qual você pode assimilar a Bíblia, cavando fundo, estudando. E você pode se perguntar, não tenho tempo, como é que eu faço? Pastor, não tenho tempo. Aonde que eu arrumo tempo? Eu digo para você o seguinte, você sempre encontra tempo para fazer aquilo que é importante para você. Quanto vale para você? O que vale para você em comparação com um tempo nas redes sociais, em comparação com uma prática de esportes, um tempo de sono, um momento numa plataforma de vídeo assistindo Netflix? O quanto é importante para você a leitura e o estudo da palavra de Deus? Você arruma tempo para aquilo que importa. A terceira maneira de assimilar a Bíblia é ouvir o ensino de mestres. Jesus concedeu a cada igreja pessoas dotadas com o dom de ensino, de esclarecer a palavra, de exortar, de corrigir, de profetizar. E ninguém é autossuficiente ao ponto de não precisar ouvir. Hoje em dia existe uma geração de desigrejados que acham que podem viver suas vidas sem ouvir a palavra daqueles mestres que Deus colocou na sua igreja. Cuidado! É preciso que você tenha o hábito de ouvir e ouvir com a intenção correta, de ser instruído e de obedecer, e não apenas de entreter-se ou motivar-se. Os judeus, o povo judeu, eles viam o profeta Ezequiel como se fosse um cantor que aparecia em público para entretê-los e nada mais. E ele denuncia seriamente isso, porque o povo deveria ouvir Ezequiel não apenas para passar tempo, mas para aprender e colocar em prática a vontade de Deus na vida deles. Deveriam fazer como os bereanos no livro de Atos 17. Eles ouviam com o objetivo de entender, compreender e colocar em prática, com avidez e até com uma certa atitude crítica positiva. Gente,
Amigo, amiga, hoje pessoas saem do templo e já esquecem o sermão na primeira esquina para onde vão, porque não ouviram com atenção nenhuma. Como que você pode ouvir a Bíblia? Onde você pode ouvir o ensino da Bíblia? Em primeiro lugar, em sua igreja. É imprescindível que você pertença a uma igreja que tenha um ministério de pregação fiel, de ensino, de discipulado. Ali a Bíblia é ensinada para crianças, adolescentes, adultos, é pregada, é compartilhada e você precisa estar envolvido nisso. Em segundo lugar, você pode ouvir o ensino no dia a dia. Nós temos oportunidades fantásticas de aprender a Bíblia diariamente. Eu proponho para você uma mudança de rotina. Troca o tempo que você tem, por exemplo, ouvindo música no Spotify, ou que você fica em redes sociais, ou que você assiste séries. Troca esse tempo, uma parte desse tempo, ouvindo conteúdos bíblicos explicados por mestres da palavra. Mas como que eu ouço? Acesse o site da Igreja Batista Fonte. Existem centenas e centenas de mensagens em áudio. Nos canais do YouTube existem bons pregadores. E em outros canais de áudio e vídeo você pode pesquisar bons pregadores, ouvir o ensino da palavra de Deus no seu dia a dia. Você está lavando o carro, ouvindo uma pregação no fone de ouvido, fazendo uma caminhada, uma corrida, ouvindo uma aula sobre a Bíblia, fazendo faxina na sua casa com o som ligado, ouvindo uma preleção sobre a palavra de Deus. Essa é uma maneira de assimilar a Bíblia, ouvindo a Bíblia. A quarta maneira é memorizando a Bíblia. Salmo 119:11 diz: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Guardar significa armazenar. Inclui a ideia de entesourar. Veja, decorar não como você decora a tabuada, né? Você decora sem vontade nenhuma, não. Guardar como um tesouro, memorizar e decorar como algo precioso, que é algo que vai proteger você do pecado e te ajudar a levar uma vida correta. Memorize as Escrituras. Ao ler a Bíblia num dia, pegue uma frase, um versículo, decore aquele versículo e fique repetindo aquele versículo e tenha ele de cor na sua mente, no seu coração. Isso vai te proteger espiritualmente, proteger de pecar e te ajudar a levar uma vida correta. A quinta maneira de assimilar a Bíblia, então, depois de você ler, estudar, ouvir, memorizar, você deve também meditar. Na verdade, a memorização tem como alvo a meditação. Esse versículo, guardei a tua palavra em meu coração, é um termo hebraico, guardar no coração, que significa, murmurar, sussurrar, e tem a ideia de você ficar falando consigo mesmo. Isso é meditação, é quando você conversa com você mesmo a respeito de alguma coisa. É quando você está remexendo na mente os significados, as implicações, as aplicações daquele texto bíblico na sua vida. E você chega até a falar consigo mesmo. E isso é meditação. Pela decoreba, pela memorização, você introduz a Bíblia na sua mente, no seu coração. A meditação faz você ampliar o seu entendimento. Você trabalha aquilo que você decorou e aquilo vai falar ao seu coração. Aquilo vai mexer com seus sentimentos, com a sua vontade, vai te dar força e disposição para agir e fazer a vontade de Deus. Então a memorização é o primeiro passo para a meditação, e a meditação é algo que tem que ser feito diuturnamente, não apenas na hora do momento devocional. Porque se você decora e não pensa mais naquilo, não medita naquilo, você esquece. Mas o Salmo 1:2 diz: feliz é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Para meditar eu tenho que decorar um trecho e depois ficar pensando naquele trecho, remexendo aquele trecho. Então essa é a quinta maneira pela qual você pode assimilar a Bíblia. Leiam a carta. Esse foi o pedido e a exortação do apóstolo Paulo. Leiam a carta. Ela tem autoridade, ela tem suficiência e deve ser assimilada por nós. Ela é suficiente mais do que um milagre de um morto ressuscitando dentre os mortos. É a palavra de Deus que é viva e eficaz e penetra em nós, nos atinge, nos consola, nos molda, nos fortalece e nos dá poder para caminhar com o Senhor. Leia a carta e que Deus abençoe sua vida.